Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Matemática para Leigos com o professor Ramon, que sou eu. Nessa aula nós vamos fazer alguns exercícios sobre o assunto de circunferências. Se você ainda não assistiu a nossa aula conceitual, vai estar aparecendo um card aqui na tela para você acessar e assistir a aula, porque aqui nós vamos trabalhar vários conteúdos que foram abordados nessa aula. Então, para você não ficar perdido, aconselho a assistir essa aula e depois vir para os exercícios. Vamos começar aqui a nossa aula sem muita enrolação. Vamos fazer aqui a nossa primeira questão. Considere a circunferência da figura a seguir. Dessa figura aqui, desta circunferência, nós temos aqui a representação da circunferência e dos pontos. O ponto fixo central O ponto A e o ponto B. Antes de responder aqui a nossa letra A, eu quero saber se você já se inscreveu aqui no nosso canal. Se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva e ative as notificações para estar recebendo toda semana as aulas do nosso canal. Tem aula toda segunda, quarta e sexta. Então, para você não perder nada, se inscreve. Na nossa letra A diz quais dos segmentos indicados são raios. Primeiro, o que é um raio? Um raio é um segmento de reta na circunferência que vai do centro até a extremidade da circunferência. Veja que os dois segmentos que correspondem a essa definição de raio é o segmento de reta OA e o segmento de reta OB. Então nós vamos escrever aqui na nossa letra A, OA. Vou passar aqui o traço em cima para representar um segmento e vou fazer aqui também, pessoal, OB. Essas aqui são as duas opções que estão dentro da definição. Na nossa letra B, quais dos segmentos indicados são cordas? Agora nós vamos saber o que é a corda. A corda, pessoal, é um segmento de reta que une dois pontos distintos na circunferência. Veja que dois pontos que estão distintos aqui na circunferência, nós só temos o A e o B. São os únicos dois pontos aqui distintos que estão sendo ligados por um segmento de reta. Então nós vamos colocar aqui A, B, tracinho em cima, ou poderia ser BA. Fica ao critério de vocês. Agora vamos aqui para a nossa letra C. Deixa eu subir aqui um pouco a folha. Na nossa letra C, ela diz: alguns dos segmentos indicados é um diâmetro. Meus queridos, nós sabemos que um diâmetro ele é um segmento de reta que corta a circunferência no meio, que corta a circunferência em duas partes iguais. Observe que nenhum desses segmentos aqui ele está cortando a nossa circunferência em duas partes iguais. Se existisse um segmento de reta que passasse pelo ponto fixo aqui e fosse, por exemplo, até um ponto C aqui, aí sim seria um diâmetro, mas não aconteceu nenhuma situação dessa virtude. Então nós vamos colocar aqui que não existe nenhum diâmetro, tá bom? Vamos para a nossa letra D para a gente concluir aqui a nossa primeira questão. Na letra D, você pode afirmar que os pontos A, O e B determinam um triângulo isósceles. Observe aqui, pessoal, ainda dá para ver aqui a nossa imagem que os pontos A, O e B eles estão formando aqui um triângulo. Aí a nossa questão quer saber se esse triângulo é isósceles. Um triângulo que a medida de dois de seus lados é igual. Por exemplo, se de um lado for 4, o outro lado também é 4. Nós sabemos, pessoal, que um raio ele vai do centro até a extremidade. Ou seja, todos os raios eles vão possuir a mesma medida. Então, nós podemos dizer que o segmento OA e o segmento OB possuem sim a mesma medida. Logo, nós podemos afirmar, vamos colocar aqui que sim, que o triângulo, vou colocar aqui triângulo AOB é isósceles, certo? Respondemos aqui a nossa letra D. Gostou dessa nossa primeira questão? Já deixa aí o seu like para que o YouTube mostre essa aula para o maior número de pessoas. Tem algum amigo seu que está estudando esse conteúdo? Envia para ele para que ele também tire as dúvidas da aula. Vamos para a nossa segunda questão. Segunda questão, calcule o comprimento do diâmetro de uma circunferência quando o raio mede. Letra A, 25 centímetros. Se nós voltarmos aí para nossa aula sobre circunferência, nós vamos nos lembrar que existia uma fórmula que dizia que o diâmetro ele vai ser igual a 2 vezes a medida do raio. Então, na letra A, se a medida do raio é 25 centímetros, 2 vezes 25, o diâmetro vai ser igual a 50 centímetros. Bem simples, né, pessoal? Agora, na nossa letra B, nós temos que o raio é 0,65 centímetros. Se nós sabemos que o diâmetro
ele é igual a 2 vezes a medida do raio, então o diâmetro ele vai ser igual a 2 vezes 0,65. 2 vezes 0,65, isso aqui vai ser igual a 1,30 centímetros ou 1,3, tanto faz. Agora nós temos aqui, pessoal, na nossa letra C, que o raio vai medir 5 sobre 2 centímetros. Como o raio vai medir 5 sobre 2 centímetros e nós sabemos que o diâmetro ele é igual a 2 vezes a medida do raio, nós vamos fazer 2 vezes 5 sobre 2. 2 vezes 5 sobre 2, nós vamos imaginar aqui que isso aqui seja uma multiplicação de fração, então vai ficar 2 sobre 1. E nós vamos fazer aqui numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então vai ficar 2 vezes 5 vai dar 10, 1 vezes 2 vai dar 2, ou seja, vai dar 10 sobre 2. E 10 dividido para 2, logo o diâmetro vai ser igual a 5 centímetros. Bem simples essa segunda questão, é só usar a definição do diâmetro ou a fórmula, como todo mundo gosta de chamar, e foi possível encontrar o resultado de todas as 3 questões. Vamos aí para a nossa terceira questão. Vamos fazer aqui a nossa terceira questão. Todo CD tem forma circular e sua capa, de modo geral, tem a forma quadrada. Se um CD tiver 6,5 centímetros de raio, qual deverá ser a medida mínima do lado de sua capa? Essa é uma questão, pessoal, que trabalha bastante a imaginação do aluno, porque se nós imaginarmos aqui, vamos desenhar aqui a circunferência. Deixa eu tirar aqui essa medida. Então, pessoal, se nós desenharmos aqui, nós podemos observar que mais ou menos a capa de um CD, ela é assim, né? O formato circular dentro, envolvido por um quadrado. E sendo assim, se a circunferência ela está dentro do quadrado, nós podemos dizer que a medida da largura e a medida do comprimento elas serão o mesmo, porque um quadrado tem os 4 lados iguais. Então, sabendo que a medida do raio, ou seja, essa medida do centro, que eu vou chamar de O, até o ponto A, ela vai ser de 6,5 centímetros. Sabendo que ela é de 6,5 centímetros, para nós encontrarmos a medida mínima da capa, nós vamos ter que calcular o diâmetro. E o diâmetro ele é igual a 2 vezes a medida do raio. Sendo assim, o diâmetro ele vai ser igual a 2 vezes 6,5. E 2 vezes 6,5, isso aqui vai ser igual a 13 centímetros, chegando aqui à solução da nossa terceira questão. Vamos para a nossa quarta e última questão, para nós finalizarmos a aula de hoje, tá certo? A quarta questão, ela diz que um menino brinca com uma roda de 1 metro de diâmetro. Que distância essa roda percorre ao dar 100 voltas? Nós podemos dizer que é uma questão muito interessante. Para resolver essa questão, pessoal, nós vamos trabalhar apenas com a medida do diâmetro, que é de 1 metro. Mas como nós vamos saber qual o comprimento dessa roda? Sabendo que nós só temos a medida do diâmetro, que é de 1 metro. Mas existe uma fórmula que nós estudamos na nossa aula sobre circunferência, que diz que o comprimento da circunferência eu vou representar por C, dividido pelo diâmetro, que eu vou representar por D, isso aqui vai ser igual a π. Se você assistiu a nossa aula, você lembra dessa fórmula. Nós vamos usar que π vai ser igual a 3,14. Nós vamos substituir aqui os valores. Nós não sabemos quanto é o comprimento, mas nós sabemos aqui, pessoal, vou colocar aqui uma setinha, que o diâmetro é igual a 1. Então, nós vamos ter que C dividido por 1 vai ser igual ao valor de π, que é 3,14, certo? E qualquer número, pessoal, dividido por 1 vai ser igual a ele mesmo. Logo, nós vamos ter, eu vou colocar aqui embaixo, que o comprimento da circunferência dessa roda vai ser igual a 3,14. Agora, nós já sabemos quanto é o comprimento. Então, o que nós vamos fazer para concluir? Que distância essa roda percorre ao dar 100 voltas? Se cada volta equivale a 3,14 metros, nós vamos fazer 3,14 vezes 100. Eu vou colocar aqui logo. 3,14 vezes 100 vai dar 314 metros. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Se você gostou,
já deixa aí o seu like para nos ajudar para que essa aula chegue ao maior número de pessoas possíveis. E se você ainda não se inscreveu, por favor se inscreva para receber sempre as notificações desse canal. Só tenho a agradecer você que nos assistiu até o final e até a nossa próxima aula.